Obrigado, presidente, pela oportunidade. Parabenizar aqui os vereadores que me antecederam, independente de concordar ou discordar com alguns assuntos, alguns pontos. É sempre bom nós, nessa casa, ouvirmos visões e ideias diferentes. Eu sei que muitos vereadores já me antecederam aqui no dia de hoje, aqueles que estavam inscritos no Pequeno e Grande Expediente, para falar de um dos grandes momentos que nós tivemos na história da nossa cidade, que aconteceu nesse final de semana, que foi a maior virada cultural da história. Eu queria só me ater aqui rapidamente a trazer alguns números, mostrar o quão importante é um evento desse na nossa cidade. Eu estou presidente, junto com tantos outros vereadores, estamos à frente da Comissão de Turismo, Lazer, Gastronomia, então é um tema, obviamente, que eu tenho militado nessa área do turismo e nós temos visto, sim, o crescimento e o impacto que deu na virada cultural. Estava falando com o João Jorge, ele estava falando especificamente de um dos eventos que ele esteve presente, estava falando inclusive das impressões de que minha família, meus filhos, né, cada um interessado em ouvir um ou outro, foram em palcos diferentes. Achei extremamente interessante, não sabia que já tinha acontecido isso uma vez já na cidade. Um dos vereadores aqui, o vereador Nabil Bonduque, quando secretário já de Cultura, falou que já tinha feito isso na cidade, que foram aqueles acrobatas, se eu não me engano esse é o nome, os acrobatas que ficaram ali pendurados naqueles cabos de aço na prefeitura. Achei aquilo foi um impacto sensacional para todas aquelas pessoas que passaram e viram aquelas pessoas penduradas lá em cima. Então, para mim, algo que chama muito a atenção. Fato é que essa política da virada cultural, ela tem se consolidado cada vez mais. O programa da virada cultural, a gente tem visto através de número, e eu trouxe aqui alguns números, mostrando inclusive pessoas de municípios vizinhos e até de estados vizinhos vindo ver aqui os seus grandes ídolos cantarem ou se apresentarem. Não foram só shows musicais, vou falar aqui inclusive de alguns deles, mas as grandes atrações nacionais e internacionais estavam de graça mais uma vez na cidade de São Paulo. Não só no centro, como as pessoas sempre falam, mas a cidade tem que estar espalhada. Sim, visão do prefeito Ricardo Nunes, visão do secretário Totó Parente. Aqui eu quero parabenizar toda a equipe da Secretaria de Cultura, ele, o Fred, que é diretor, todos os outros diretores, coordenadores, quem ajudou a servir a água, todos, o pessoal da limpeza, as demais secretarias, Fabrício Cobra, responsável pela equipe de limpeza, todas as secretarias que participaram, Secretaria de Segurança Pública, GCM, todos eles estão de parabéns. E queria agora trazer, então, esses números da virada. Foram mais de 1.000 apresentações artísticas. Foram mais de 150 espaços culturais. Duvido que haja algo parecido disso no mundo. Foram 21 grandes palcos, ou palcos principais, como eles mesmos trouxeram. O público já estimado de 4.700.000 pessoas durante todo o período. Claro que é um público circulante, 4.700.000 pessoas. Vai ter gente que vai falar, é impossível isso. Vou dar o exemplo lá de casa. Provavelmente eles contaram, uma das minhas filhas que foi em 3 eventos, provavelmente contabilizaram ela num evento, ela no segundo e ela no terceiro. Mas olha o interessante disso. A minha filha, uma delas, a mais nova, o João sabe, tem 18 anos e teve a curiosidade de ir em 3 palcos diferentes, porque achou interessante a atração, e é exatamente isso que a gente precisa e que a prefeitura busca na virada cultural. Trazer a população para viver a cidade. Foram mais de 300 milhões de reais injetados na economia da cidade e mais de 100 atrações num equipamento que poucas vezes a gente fala aqui, que são as casas de cultura. Vou agora falar dos grandes números da virada. Mais de 100 atrações nos teatros da cidade, mais de 30 festas e intervenções artísticas. Então não era só aquele palco, aquela grande estrutura. Aqui, por exemplo, no Anhangabaú, tinha uma estrutura que eles chamavam de jacaré, era como se fosse um jacaré mesmo, que eram os DJs que enquanto saíam as grandes apresentações do palco principal, todo mundo ia para os DJs ali para ouvir. Então, um movimento que não parava.
Mas nós tivemos também atrações literárias, nós tivemos nos 33 céus programação especial, nas 20 unidades do SESC nós tivemos mais de 10 instituições renomadas como o MASP e também o Itaú Cultural participando das atrações da virada. Já falei dos centros culturais, os 21 grandes palcos espalhados pela cidade, foram 16 palcos nos bairros, nas periferias, e apenas 5 palcos no centro da cidade, mostrando o compromisso que o prefeito Ricardo Nunes disse no período de eleição, que ele ia fazer a cidade não só para o centro da cidade, mas ia pensar na cidade como um todo. Está aqui um dos grandes exemplos, esses 16 palcos nos bairros. Vou agora rapidamente passar pelas regiões, então, para ficar bem claro aqui para todos que estiveram ou que são da Zona Sul, nós tivemos de estrutura artística na Zona Sul durante a virada cultural 7 palcos, 4 casas de culturas. Nessas 4 casas de culturas nós tivemos 24 atrações. Nos 3 centros culturais nós tivemos 18 atrações desses 3 centros. Foram 42 artistas. Um dos teatros que teve 8 atrações e mais 2 bibliotecas com atendimento e atrações durante a virada cultural na Zona Sul. Da Zona Sul nós vamos para a Zona Norte. Lá na minha região, lá na Parada Inglesa e também na Vila Albertina, nós tivemos esses 2 palcos, 4 casas de cultura, sendo 26 atrações. Nós tivemos um teatro com 8 atrações, 14 artistas e também 4 atrações ali nas 2 bibliotecas. Gostei muito, inclusive passei lá no João Neto e Frederico, estava falando pro João, enquanto minha esposa gosta de música sertaneja, a gente acabou passando lá num desses momentos e vendo toda a estrutura na Zona Norte. Já na Zona Leste nós tivemos 6 palcos, 6 casas de cultura, 4 centros culturais, 34 artistas, um teatro e 4 bibliotecas. Nós tivemos lá Zé Vaqueiro, Péricles, Tom Carf, Léo Santana, todos cheios, todos lotados e todos muito bem organizados. Na Zona Oeste, tivemos um palco, uma casa de cultura, um centro cultural com mais de 15 atrações, foram 10 artistas, o teatro e a biblioteca também com atrações. E aí aqui no centro da cidade nós tivemos República, Aroche, Sé, Patriarca e Anhangabaú e mais os 3 centros culturais com mais de 30 atrações e as festas e intervenções artísticas, conforme eu falei, que aconteceram aqui no centro da cidade. O vereador João Jorge, sei que é apreciador do jazz. Nós tivemos aqui, por exemplo, 24 horas de jazz na Kombi. Eles montam uma estrutura numa Kombi, fizeram aí no centro da cidade, na Praça Ramos de Azevedo. Nós tivemos também stand-up comedy na Avenida Ipiranga, ali na frente do Copan. Nós tivemos chorinho 24 horas no pátio do colégio. Nós tivemos na Praça das Artes e no Teatro Municipal, conforme eu falei, o Vão Livre e a Sala de Conservatório, também atrações. Tivemos piano na Praça do Dom José Gaspar, eu não estive lá, mas vi umas imagens, foi sensacional. Uma coisa que atraiu muito as crianças foi a mágica, que ficou 24 horas, profissionais de mágica lá se apresentando na Praça do Patriarca. Tivemos cultura popular no Paissandu, tivemos ali apresentações também 24 horas na Praça Roosevelt e no Coreto da República também. Para finalizar, tem muita coisa aqui pela frente, eu sei que não vou ter todo o tempo, presidente, mas se eu puder discorrer rapidamente, nós tivemos mais de 25 mil câmeras do programa Smart Sampa monitorando a cidade com 6 mil agentes nas ruas, os nossos GCMs, policiais militares e também seguranças privados. Além das câmeras do Smart Sampa, tivemos também apoio de drone em todos os palcos. Mais de 150 linhas de ônibus circulando durante a madrugada e mais de 350 agentes de trânsito da CET organizando a ida e vinda de toda a nossa população. 1.780 agentes de limpeza nas ruas, 360 caminhões de limpeza e 200 catadores de resíduos recicláveis para deixar a nossa cidade limpa novamente de toda essa festa. Fiquei impressionado porque 1 hora depois de que fechou o evento aqui no Anhangabaú, ele já estava completamente limpo. Então, parabenizar toda a equipe de limpeza e zeladoria. Poderia falar aqui de saúde, direitos humanos, inclusão e acessibilidade,
todos esses pontos, mas aí, para quem tiver mais dúvida, é só entrar, viradasp.com.br. Minha fala aqui, então, é de parabéns ao prefeito Ricardo Nunes, ao secretário Total Parente e às demais secretarias que ousaram, mais uma vez, voltar a virada para acontecer nas 24 horas. Lembra que as últimas aconteciam um período, fechava e depois continuava no outro dia, mas agora a gente deu para ver que deu para ter segurança, muita organização, limpeza e muita alegria para a nossa população. Obrigado, presidente. Obrigado.